Boa noite, senhoras! Boa noite, senhoras. Estamos tão felizes de ter vocês aqui hoje com a gente na nossa primeira live. Manda aí pra gente já, pessoal, quais são as expectativas do dia, se vocês já leram Mulheres Correm com os Lobos. E vamos começar? Bora lá, Isa. Antes de tudo, a gente gostaria de se apresentar rapidinho. Eu sou a Isabela, eu venho de uma família muito grande, como vocês podem ver, e hoje eu estou muito honrada pela presença de boa parte das mulheres que correm comigo. Eu sou publicitária de formação, mas desde 2022 eu me tornei pesquisadora do mercado de bem-estar sexual e sou dona e proprietária do Grupo Clima, junto com a Tuane. Vai lá, Tu. Bom, muito prazer, senhoras. Eu sou a sócia da Isa Tuane, farmacêutica de formação, e nos últimos 4 anos eu trabalhei no ambiente corporativo diretamente com o mercado de saúde feminina e acabei me tornando uma grande estudiosa, uma grande comunicadora e principalmente uma defensora do acesso à informação a respeito de bem-estar sexual para a maior parte das mulheres possível, porque a gente acredita de fato que a informação, o autoconhecimento transforma a vida das mulheres. E hoje um dos nossos objetivos aqui com essa live é plantar uma sementinha de reflexão que a gente tem certeza que pode transformar a vida de muitas de vocês. Ai, maravilha, Tu. E hoje, meninas, a gente preparou uma agenda muito especial para vocês. Em respeito a todas que estão aqui, a gente já vai começar. Nós vamos abrir a sessão falando sobre o conto Sapatinhos Vermelhos. Para quem nunca ouviu falar, esse é um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola. E algumas vezes vocês vão ver que a gente vai quase invocar ela, né? Toda hora, a Clarissa diz isso, a Clarissa fala isso. Ele é um conto que aparece até no meio do livro. Então, ele traz esse ancoramento que a gente precisa de refletir quais são os nossos próximos passos. E aí, seguindo nisso, a gente traz também três lições selvagens, esse aprendizado muito bem consolidado, não só desse livro, mas que está muito presente nesse capítulo. E por último, a gente tem uma surpresa de primavera. Então fiquem até o final, que a gente vai contar tudo para vocês. Bom, mulheres, por que nós estamos aqui oferecendo esse tempo hoje? E antes de tudo, a gente queria agradecer do fundo do nosso coração por esse investimento e abertura de vocês, investimento de tempo, de atenção, de priorização. Então, muito obrigada. A gente chegou nesse momento do ano. Eu acho que é até pouco empático, né? Tipo, esse slide até brilhando. Mas Por causa da chegamos ao, a ansiedade também, né? Ano novo chegando. gente chegou ao último trimestre do ano. É aquele momento, né, que a gente já não sabe mais para onde vai correr, porque é um evento atrás do outro. Quem é mãe acabou de passar pela semana do cabelo maluco. Aí vem Black Friday, você piscou, chegou Natal, chegou Ano Novo, que ele é muito agitado, então a gente pode acabar sendo engolida por todas as urgências. E como é final de ano, a gente ainda tem que se preparar para o próximo ano. Então, né, gente, é esse momento aqui é importante para a gente se recolher um pouquinho, dar uma pausa, refletir sobre os nossos passos e entender como que a gente estabelece a nossa melhor versão, uma versão descansada, cuidada para esse final de ano. E aí, meninas, pra gente começar, a gente vai fazer um exercício aqui de intenção, porque a gente quer que vocês estejam 100% presentes com a gente aqui nesse momento. Quem está ao vivo aqui com a gente e depois quem for assistir a live, sugiro também que faça esse exercício de intenção para ajudar aí na concentração e no melhor aproveitamento do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje. Então, a nossa sugestão agora é todo mundo fechar a câmera e ler para si mesmo o que está aqui nessa tela. Eu e a Isa também vamos fechar a câmera, fazer essa intenção, porque também queremos estar aqui na mesma vibe junto com vocês e a gente volta em um minutinho, depois que a gente terminar também o nosso trabalho aqui do nosso lado. Ô, Tu, até para facilitar para quem está escutando aí de casa, eu vou fechar minha câmera, mas eu vou falar uma vez em voz alta, até para quem está só escutando entender o momento que a gente está propondo. Eu escolho fazer uma pausa agora para honrar o meu tempo e me conectar nessa uma hora com presença através da minha atenção plena. Neste momento, eu me desacelero com intenção, sabendo que este momento é meu e me fortalece para seguir com mais clareza. Ai, que delícia! Eu confesso que enquanto eu elaborava esse material, eu fiz esse exercício algumas vezes para focar, porque eu sou uma pessoa que eu, enfim, né, sempre tive esse sentimento relacionado com sapatinhos vermelhos. Eu falava antes que parecia que eu estava correndo sem parar, e quando eu chegava na linha de chegada, mudavam ela.
Inclusive, Isa, quem acompanhou a gente nas redes sociais deve ter visto o vídeo que você postou, né, na semana passada, onde você resumia o conto Sapatinhos Vermelhos, inclusive fazia umas provocações bem interessantes a respeito da história. E eu acho que é bacana a gente investir 10 minutinhos aqui para colocar todo mundo na mesma página antes da gente seguir para a parte das reflexões. Bora lá? Bora. Nessa história, é uma menina que ela é muito pobre, ela consegue unir vários retalhos e costurar um par de sapatos vermelhos. E ela fica muito apaixonada pela criação dela. Só que certo dia, aparece uma senhora numa carruagem dourada e encontra ela e fala: Eu vou levar você para minha casa, eu vou te dar do bom e do melhor e tratar você como se você fosse a minha própria filha. E a menina aceita. Só que logo nesse início dessa relação de cuidado, a senhora vai lá dar um belo banho nela. Olha os problemas técnicos aqui, gente. Faz parte, tudo bem. Mais fácil. Mas assim, logo no início desse relacionamento com ela, a senhora vai lá, dá um banho nela e queima os sapatinhos vermelhos dela porque ela achava eles ridículos. A menina, ela fica muito chateada, mas, né, passa a obedecer a velha tá cuidando dela. Certo dia, essa menina, ela vai ser crismada e a senhora leva a menina num sapateiro para escolher sapatos novos. E aí, para surpresa da menina, ela vê um belo par de sapatos vermelhos de verniz lindos. E ela aproveita que a velha não enxerga direito, pega os sapatos, dá uma piscadinha pro sapateiro e ela sai toda feliz com os sapatos vermelhos dela rumo à igreja. Só que quando ela chega lá, acontece aquele alvoroço. Como assim essa menina tá usando sapatinho vermelho para ser crismada? A velha ela fica muito envergonhada e proíbe a menina de usá-los. E nisso a menina tenta ser boazinha mais uma vez, vai lá, tenta obedecer a velha, mas no fundo mesmo ela sonhava com um dia que ela pudesse usar os sapatinhos vermelhos de novo. E é isso que acontece. Tem um dia que ela vai lá, aproveita que a velha já não enxerga direito e usa de novo. Só que dessa vez acontece uma coisa diferente, porque os sapatos, eles são elogiados. A caminho da igreja, de novo, ela encontra um soldado esquisito, assim, de tipóia, e ele fala, nossa, que sapatos bonitos. E ela fica tão feliz que ela começa a dançar. Só que quando ela vai pro lado direito, ela percebe que os sapatos vão pro lado esquerdo, e vice-versa. E ela começa a perder o controle, só que dessa vez ajudam ela a tirar o sapato. A velha ficou muito brava, e quando ela chega em casa, ela guarda os sapatos na prateleira mais alta. Só que nesse meio tempo, ela adoece. E aí, na primeira oportunidade que a menina tem, ela vai lá e calça os sapatos de novo. E novamente ela perde o controle e ela sai dançando sem parar. Enquanto a senhora fica doente, a senhora até eventualmente morre. E a menina passa dançando pelo enterro, passa dançando pela igreja, vai dançando e correndo sem parar. Até que ela passa na frente da casa de um carrasco e ela pede para que ele corte as sapatilhas. Ele até tenta, mas ele não consegue. Então ela aceita o final trágico dela e pede para que ele corte os próprios pés dela. E aí ela fica aleijada e os sapatos saem correndo sem parar. Nossa, Isa, eu lembro que quando eu tava lendo a história e chegou nesse final, eu achei muito chocante, assim, porque como qualquer conto, a gente tem aquela expectativa de que ele tenha um final feliz ou pelo menos menos trágico, né? Mas aí, conforme a gente vai avançando nas reflexões que a Clarissa faz, a gente entende o porquê que nesse caso especificamente, o final da história tinha que ser trágico, para trazer de fato a dimensão e a importância de toda a informação que esse conto carrega, né? Se a gente fizer uma analogia para a vida real, é quase que como se fosse aquela imagem feia que aparece no verso da carteira de cigarro. Que hora que você pega e você olha aquilo, você pensa, putz, se eu seguir nesse caminho, é aqui que eu vou parar, minha jornada já tá dada, né? E é basicamente o que acontece com a menina, né? Ela insistiu na utilização dos sapatinhos e acabou indo para um caminho que não foi nada positivo para ela. O destino ele já estava dado e ele é realmente trágico. E muitas vezes, infelizmente, é o destino trágico que a gente precisa para conseguir ter aquele impulso, aquela força para retomar para a jornada que de fato é a nossa, né? Exato. E é até legal você trazer esse gancho, porque a verdade é essa. A gente consegue construir novos pés, consegue restaurar o nosso relacionamento com a mulher selvagem, identificar as armadilhas e, né, preservar os nossos sapatinhos vermelhos. E eu acho que é até importante a gente começar a análise desse ponto por aí, entendendo qual que é, né, o que os sapatinhos vermelhos significam nessa história e pra gente também. Tem vários julgamentos que a gente realiza através dos sapatos que as pessoas usam. Eu lembro de um ano que a gente analisava assim, os sapatos dos caras, falava, ah, eu não fico com cara que usa sapatê. Eu era dessa. Ah, eu era do time contrário. Sempre fui daquela que preferiu os mais formais, então eu era a que ficava com os caras de sapatênis, admito. Nossa, estão mandando aí no chat que alguém tinha um chefe que olhava primeiro o sapato, depois em vez do currículo. Caramba. Gente, realmente, o sapato, ele é uma maneira de identificar outras pessoas. E aí, nessa história, né, ele começa como protagonista, mas, coitado, ele já vai de arrasta logo do início do conto.
Nesse caso, na história dela, ela cria esses próprios sapatos, né? Então ela cria essa forma de se identificar e de passar de um estágio para o outro. Além disso, ela mostra que ela tem muita convicção do que ela é e do caminho que ela necessita. Os sapatos, né, eles têm esse poder de proteger a nossa base, né, os nossos pés. E além disso, eles eram vermelhos, tinham essa cor potente, essa cor vibrante que representa a alegria na vida da menina. Então, quem sabe, dar os passos mantendo a alegria, reconhecendo também o processo criativo, honrando a sua base, dentro da sua rotina, vai evoluir. Só que não é isso que acontece com ela, né? No caso, ela é capturada, e aí é o momento que é apresentado pra gente as 8 armadilhas do conto. A primeira, inclusive, é a carruagem dourada, a vida desvalorizada. Isa, e é interessante a gente comentar aqui que durante o conto tem algumas supervalorizações, né? A carruagem, por exemplo, não era uma carruagem qualquer, era uma carruagem dourada que remetia a poder, né? Algo muito luxuoso. O que que tem por trás disso na história? Então, essa é a primeira armadilha. A carruagem, como todos os contos, ela tem esse símbolo de ser o automóvel, né? O instrumento ali que leva a personagem de um lado para o outro. Nesse caso, isso significa os nossos pensamentos. E o fato dela ser dourada, ela tem esse poder, como você disse, de superar essa alegria mais simples, mais humilde ali, dos sapatinhos vermelhos. Inclusive, esse é o primeiro passo que ela toma em direção a esse esvaziamento de alma, porque ela sai do lugar de quem faz o seu próprio caminho e protege a sua base, para quem entra na gaiola dourada, né? Que aí a gaiola tem esse símbolo. E ela muda completamente de pensamento. Entendi. Mas ao mesmo tempo, se a gente para analisar outros contos, né? A presença de carruagem é muito comum nos contos de fadas, por exemplo, né? E aí pego a história da Cinderela. A fada madrinha dela ia lá e transformava a abóbora em carruagem, e isso era algo muito positivo para ela, né? Existe alguma diferença aqui entre a carruagem da Cinderela para a carruagem da menina dos sapatinhos vermelhos? Então, com certeza existe, porque assim, o problema é quem está conduzindo a, a carruagem. E nesse caso, é apresentada a segunda armadilha, né, da velha secarrona. Na história que você comenta da Cinderela, a fada madrinha, ela tem um papel totalmente diferente. Ela tem o papel de transformar, de dar coragem, de levar a Cinderela para o lugar que ela precisa estar. Já essa velha, não. Ela é dona desses valores pouco sábios que a carruagem traz. Então, para ela, o coletivo importa mais do que a alma selvagem. Ela também não enxerga direito. Então, isso é até uma afirmação que o próprio sistema de valores que ela traz, ele não tem essa capacidade de ver bem, de estar alerta para tudo que acontece ao redor. Os valores que essa velha traz são aqueles valores de quem não é sábio, né? Para ela, a opinião do coletivo importa muito mais. Então, ela traz, né? O não questione, comporte-se, não crie confusão, não pense demais, tenta de porta fechada, não fica chamando atenção. Isso você Aceite conhece, tudo, né? né? E ela fica tentando ainda impor esses valores que são dela para a menina, para que a menina se comporte exatamente como ela acha que a menina tem que se comportar perante os valores dela. É raro, mas acontece com frequência, né? Nossa Senhora. Mas é por isso que aqui na Clima a gente vive os valores da senhora ideal. Os valores da senhora ideal, né, a Clarice ela traz que eles estão muito mais associados à dignidade, à capacidade de orientação, à sabedoria, ao autoconhecimento, à experiência e respeito às tradições, limites muito bem definidos, em contrapartida com aquele temperinho, né? Uma senhora mais irritada, mais franca, mas também encantadora. Então, Me aqui nas identifico um Senhoras do Clima, pouquinho, viu? Com esse tipo de senhora. aqui nas Senhoras do Clima, a gente busca impactar positivamente na saúde e no bem-estar das mulheres, principalmente através do bem-estar sexual. Então, a gente quer neutralizar tabu, a gente quer trazer informação, a gente quer também conversar com franqueza. Até porque nós sabemos que a capacidade de prosperar e de criar, ela fica muito reduzida quando a gente está ao lado de valores como o da velha secarrona, da velha que não é sábia, né? Porque são valores muito restritivos, que não permitem que a gente coloque em ação o nosso fogo criativo, a nossa intuição, aquilo que de fato a gente acredita. Tô você falando, passa até um filme na minha vida. E acho que as senhoras que estão aqui também vão se identificar. Mas a Clarissa, ela esmiuça muito, com muita clareza, quais são essas situações. Quando a gente fica, às vezes, num relacionamento, porque é mais fácil a gente se calar do que a gente, de fato, estabelecer ali um caminho melhor, quando a gente está num trabalho que não enobrece a nossa alma, quando a gente não eleva o nosso próprio trabalho a melhor fase dele, a gente desiste no meio do caminho, quando a gente, sei lá, só vive sobre a mesma fórmula, sabe? Não tenta experimentar uma roupa nova que a gente comprou, mas a gente não tem muita coragem de usar e fica sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Porque é muito mais fácil. É.
E aí fica mais uma questão aqui para a gente refletir, né? Será que tem algo nas nossas vidas hoje que é como a carruagem dourada do início da história, né? Ou seja, aquilo que é bom demais, mas que acaba transportando a gente para um lugar distante do nosso trabalho, dos sapatinhos que nós fazemos lá com as próprias mãos, né? Será que tem uma velha secarrona aqui perto da gente na nossa vida, transportando a gente para um lugar que não é nosso e que distancia a gente de onde a gente deveria estar? Essa reflexão tua, inclusive, ela é muito importante. E o nosso convite é também para que a gente faça isso de forma periódica e também intencional. Porque na maioria das vezes a gente só para pensar nisso quando a gente chega no limite, assim, quando os nossos pés já foram cortados. E aí o processo de reconstrução e reconexão com a nossa natureza selvagem, ele acaba ficando mais difícil. E é exatamente o que acontece na história dessa menina, né? Ela passa a ficar brava. A menina, ela aceita esses valores mais restritivos da senhora e ela se esforça até de uma maneira contra-intuitiva a ser boazinha, a obedecer a senhora. E nesse processo ela acaba adotando um personagem, porque só assim ela vai ser agradável o suficiente, sanando as expectativas que a senhora tem sobre ela. Sim. Só que aí, eu tô aqui pensando, né, que a Clarice, ela leva a gente para um outro questionamento, né? Porque, ok, a gente tem que tomar cuidado para manter a nossa jornada, não permitir que nenhuma carruagem dourada atravesse os caminhos, transporte para longe. Mas será que tem problema querer ter mais bens, mais conforto? Será que qual que é o problema de eu querer, vez ou outra, passear numa carruagem dourada, né? A gente gosta disso, a gente gosta de conforto, a gente gosta de coisas de qualidade, a gente gosta de luxo muitas vezes. Então, será que de fato isso é um problema? A gente querer ter uma vida mais fácil e mais confortável? Será que o eu mereço nessas horas não é algo bom? Na verdade, não tem, e é isso, né? É muito natural pra gente querer almejar por uma vida mais confortável, mais fácil, melhor. Não é à toa que a zona de conforto se chama zona de conforto. Só que esse desejo, ele não pode surgir de você querer não se esforçar com a vida criativa. Quando a gente vive numa vida onde o preço do mais fácil é o que dita, né, é o que dita as regras, corre o risco da gente se perder no meio desse processo, corre o risco de alguém atravessar as nossas próprias vontades e a gente considerar ofertas que acabam, né, queimando o nosso trabalho, assim como a senhora faz quando ela queima os sapatinhos. Eu acho que é nesse momento que a gente passa a negligenciar algumas coisas importantes pra gente, né? Quando a gente começa a deixar aquilo que de fato é importante pra nós pra depois, priorizar coisas que não necessariamente são as nossas prioridades, porque naquele momento é mais fácil seguir dessa forma, é melhor deixar pra lá, é melhor não conversar a respeito disso, ou deixa quieto, não quero me estressar, assim tá melhor, prefiro ter paz, né? E nesse processo a gente talvez se afaste aí daquilo que a gente precisa estar perto, né? Que é a nossa intuição, é a nossa criatividade, o nosso fogo criativo. Exato. E aí, falando sobre fogo, é apresentada a terceira armadilha, a queima do tesouro, a fome de alma, porque é exatamente isso que acontece com a menina. Na nossa vida, a gente tem dois tipos de fogo: o fogo da transformação e o fogo da destruição. Quando a gente passa a atuar, quando a gente passa a agir de uma forma que é muito diferente de quem a gente é de verdade, ou está muito distante do nosso trabalho, é o momento que a nossa vida, né, a nossa alegria, ela é reduzida a cinzas. E a Clarissa traz que esse fogo, a gente está falando aqui muito da velha, né, como se fosse algo muito terceirizado. Mas, às vezes, esse fogo, ele vai sendo, né, reduzido a pó pelas, pela própria obrigação que a gente se coloca. Então, quando a gente desvaloriza o nosso trabalho com muita frequência, quando a gente impõe silêncio para nós mesmas e não fala, quando a gente deveria estar gritando, berrando ali para aquela situação, mas óbvio que também tem ali o papel da terceira pessoa, né, que ela apresenta como uma inveja, que é o que acontece um pouco ali na relação entre a menina e a senhora passa a ocupar muito tempo da vida da menina, e nesse tempo aqui, né, a gente está trazendo até no tempo mental. A menina, ela passa o tempo todo tentando sanar as expectativas da senhora, tentando ser boazinha e também lidar com o que ela sente internamente. E é muito comum as mulheres passarem a direcionar esse fogo, né, esse ódio para si mesma. É o que acontece quando a gente passa, né, a ter tantos nossos processos atravessados, o nosso trabalho tão queimado, que a gente passa a se culpar por isso. E a gente acaba entrando quase que num personagem, né? Que a gente vive tanto ali, por exemplo, a menina boazinha, que não era a essência dela, mas ela entrou no personagem, ela começou a viver aquilo. E que o que acontece, eu acho, na vida real, né? Fazendo um paralelo, é que quando a gente ultrapassa o tempo de vida dentro do personagem, muitas vezes ele quase que substitui a nossa verdadeira essência, né? A gente acaba se esquecendo de quem a gente realmente é.
E isso é, nossa, muito difícil depois pra recuperar, porque a gente vai cada vez mais se afundando nessa mentira, nesse personagem que nós mesmos criamos e que a gente acaba perdendo o limite entre o que é ficção, o que é inventado, daquilo que de fato é a realidade nua e crua da nossa essência, da nossa personalidade. E aí é até apresentada a quarta armadilha, que mostra exatamente esses danos aos nossos instintos. Então, como você bem trouxe, a gente passa a performar, né, algo. Então, não é o nosso instinto ali, é algo muito planejado, sabe? E a Clarice, ela traz aqui uma premissa que é muito importante a gente ressaltar, porque independente do carinho e do amor que são dados para os animais, para nós mulheres, quando a gente entra numa situação de cativeiro, isso vai perturbar os nossos instintos. E isso aparece no nosso ciclo de sono, no nosso poder de decisão, na forma como a gente sente felicidade no nosso trabalho, como a gente cuida da gente. Tudo vai virando um grande vazio. E aí ela apresenta esse conceito aqui que a gente explorou bastante lá no Instagram, relacionado aos sintomas da alma faminta. Você quer repassar pra gente? Bora lá. Então, meninas, quais são os sintomas, né, basicamente, para a gente conseguir fazer uma autorreflexão e identificar se a nossa alma de fato está faminta? A gente começa a ter uma perda de decisão, uma confusão mental, um tédio constante, aquela sensação depressiva, crises de ansiedade, uma sensação de que a gente não está conseguindo ir adiante, não está conseguindo prosseguir, ao mesmo tempo a gente não pede ajuda, a gente não consegue reconhecer nossas próprias necessidades. A gente meio que perde o nosso instinto natural de luta e fuga para identificar, poxa, esse é o momento de eu ir para cima, esse é o momento de eu sair dessa situação. A gente não consegue mais identificar essas coisas. E a gente também acaba entrando num estado em relação à nossa sociedade que é sempre nos extremos. Ou a gente está extremamente saciado, ou a gente está nada saciada. A gente não consegue ficar no meio termo, que é o momento saudável, né? Onde a gente de fato consegue se nutrir. E, Isa, pensando também em tudo que a gente vem conversando aqui ao longo da live, uma parte do conto que me chama muita atenção, e eu acho que a gente pode até prosseguir para a próxima tela já, é que a gente falando tudo isso parece muito óbvio, né? É muito fácil de identificar todas essas armadilhas, e aí a gente começa a refletir por que que a menina não foge, né? Porque logo no começo da história ela já é atravessada, já é golpeada por uma armadilha, que é quando a velha queima os sapatos que ela fez com as próprias mãos. Isso é um mega, né, sinal de alerta para ela. E ainda assim ela não faz nada, ela continua vivendo aquela vida, depois ela vai sofrendo outras armadilhas e continua lá. Ela não consegue, se libertar daquela situação. Esse comportamento ele é muito comum para a mulher que está faminta. Ela tanto não foge como ela resiste a esses longos períodos de privações. E a Clarice ela traz essa máxima aqui, né? Que quando essa mulher ela se liberta, talvez não tenha um vinho que sacie ela. Como você disse, né? As sensações de saciedade elas sempre ficam articuladas ali entre o extremo. E aí nesse momento é que acontece divisão. Né? Ela tá passando por tantas armadilhas ali, ela não sabe mais se ela é ela, se ela é a versão que só é boazinha demais. É nessa parte do conto que ela encontra os sapatinhos vermelhos. E pra gente aqui analisar essa parte, assim, ela fazer isso, ela desobedecer a velha nesse lugar, é o momento que as sombras dela explodem, né? Então, nas nossas sombras, a gente tem tantos aspectos negativos, né? Aqueles pensamentos intrusivos, alguma coisa ali esquisita que aparece, mas também a gente pode ter tudo que individualiza a gente. Tudo que individualiza a gente, e às vezes não é muito aceito pela cultura. É tanto que a velha ela sente vergonha, né, quando ela pega os sapatinhos vermelhos. E você trouxe um ponto ali lá atrás, falando sobre o que acontece, né? A menina ela passa a viver um personagem, ela passa a acreditar, mas ao mesmo tempo, no fundo dela, onde ela sublimou, tem a essência dela. E ela vai buscando isso, né? É tipo quando a gente passa aquela impressão, né, de que por fora a gente é super forte, bem resolvida, mas por dentro a gente tá totalmente perdida, a gente tá destruída, sem saber o que fazer. E aí sustentar esse semblante é algo muito, muito, muito desafiador, porque a gente vai se punindo ainda mais, né, pra fazer de tudo para que os outros não percebam essa vida dupla que a gente está levando em relação à nossa própria imagem, à nossa própria essência, em vez de assumir as nossas vulnerabilidades, né? Em vez de assumir aquilo que de fato a gente está sentindo, por mais difícil e doloroso que seja. A gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa ser perfeita o tempo todo. Pelo contrário, a gente precisa entender, de fato, aonde estão as nossas vulnerabilidades e buscar ajuda e externalizar isso para que a gente consiga viver a nossa real personalidade, a nossa essência. É exatamente isso que a Clarissa sugere que a gente faça. Então, a mulher, ela precisa abandonar a simulação. E, normalmente, né, quando a gente vive uma vida que é muito pobre, assim, em relação à alma, em algum momento essa alma vai aparecer na superfície, assim. E, nesse momento, normalmente, ninguém está preparado, né?
E quando essa vida explode, ela acaba sendo complexo para todo mundo lidar. E ela sugere também que a gente pratique essa liberdade interna e externa, como você disse, né? Ficar ali no meio, trabalhar o equilíbrio com regularidade para não ativar os instintos e em algum momento você tá falando alguma coisa e você despenca para chorar. Então, eu lembro de uma situação, teve um dia que eu tive uma discussão com uma pessoa, eu fui treinar. Enquanto eu treinava, foi o momento que eu elaborei tudo o que aconteceu, e eu comecei a chorar. Não tinha nada, eu tava ali liberando endorfina. Quem nunca? Bem bem, já. Melhor a gente nem comentar, né? Assim como a menina, né? Mas na verdade aqui é a senhora. A senhora, ela sente vergonha do que estava acontecendo ali, porque ela tinha uma expectativa que a menina ela fosse boazinha demais. Normalmente, quando a gente acaba, de novo, né, recuperando o nosso self ali, às vezes a gente passa pelo julgamento, né? E esse processo de assumir os verdadeiros desejos, ele não acontece do dia pra noite, né, Isa? Leva tempo, muitas vezes, pra gente conseguir ter essa consciência, trazer pra superfície, se apropriar dela e, finalmente, ter coragem pra assumir isso pro mundo, sem ficar com aquele medo que acaba, muitas vezes, travando a gente, porque a gente fica pensando, ah, mas se eu fizer isso, o que que vão pensar de mim? Será que vão achar correto? Será que não vão ficar falando alguma coisa, me julgando por conta dessa atitude ou dessa expressão que eu tive? Inclusive, é exatamente isso que acontece, né? Respondendo essa pergunta, nesse caso, a velha ela não é sábia, então ela acaba repudiando a ação da menina. E a menina ela pode ter até pensado que ela estava desafiando a senhora, que ela de fato estava construindo uma ponte de novo para a vida criativa dela. Só que o que há de mais importante na rebeldia é a forma que ela assume para ser eficaz. Quando a gente acaba se calando para não resolver a situação, quando a gente tenta atuar, viver uma vida adulta, a gente não está sendo eficaz. A gente só está aproveitando a brechinha ali da velha que não enxerga direito, a piscadinha ali para o sapateiro. Ninguém tá vendo, mas a gente continua presa. E depois dessa falsa rebeldia, né, se assim a gente pode chamar aqui, ela ainda tenta tornar tudo aquilo natural, que é o momento que ela passa a se comportar exatamente como a velha espera, né? Que ela entra num estado de, não, agora eu vou ser boazinha, eu vou fazer o que ela tá me pedindo. É aí que a gente chega na sétima armadilha. E você trouxe um questionamento lá atrás do porquê que ela não foge. Nesse capítulo é apresentado um estudo que foi conduzido em 1900 e tantos sobre o desamparo aprendido. E aí, nesse conto, nesse estudo, na verdade, eles pegam um cachorro e colocam numa jaula, e aí, de um lado, né, ali da gaiola, eles dão um choque. Então, o cachorro rapidamente aprende que ele deve ir para o outro lado. A mesma coisa acontece no lado esquerdo. E aí, numa terceira fase do estudo, eles começam a dar choques aleatórios. E o cachorro ele fica sentado ali, ele aceita aquela condição e fica tomando choque, não fica tentando mais fugir. Ele tanto não foge, que quando eles abrem a gaiola, o cachorro fica lá sentado. E aí isso mostra, né, o quanto a gente aprende a normalizar esses golpes na nossa alma. A gente chegou na sétima armadilha, se vocês perceberem, né, a gente foi apresentando várias coisas que aparecem na história, capturam a menina, levam ela cada vez a felicidade dela, e ela continua ali, resistindo. O que que a Clarissa sugere que a gente faça quando a gente está nesse momento é fazer um exame completo da nossa situação, e entender com confiança, né? Entender ali, questionar com maturidade, com clareza, o que está acontecendo nas nossas vidas. E a gente também tem que transportar esse exercício não só para a gente mesmo, porque muitas vezes a gente acaba abordando a carga de todo mundo, internalizando ela, tipo, ah, eu não vou falar nada, as pessoas, esse trabalho tá assim porque é assim, ah, eu não vou falar nada porque eu tô nesse relacionamento porque é assim. É até engraçado o comportamento que a senhora tem, né, que é o comportamento de validar muito esses valores rígidos. A gente precisa olhar não só pra gente, mas também olhar para o mundo lá fora e entender que dá para viver uma vida diferente. É tanto que a Clarissa fala que a recuperação do nosso instinto, ele começa com o reconhecimento de que houve essa captura, de que a fome se seguiu, que os limites do insight eles foram perturbados, e a gente precisa rever esse processo que causou a captura e, consequentemente, a fome. Só que nesse processo todo, né, Isa, a gente não pode esquecer que tem alguns agravantes aí, né? Então, voltando para o paralelo da história, o sapato vermelho, brilhante, era um sapato que encantava a menina, mas que afastava ela da real jornada. Enquanto ela estava ainda tentando entender isso, tinha, por exemplo, um soldado que ia lá e super elogiava aquele sapato, né? Ou seja, reforçava que não, você está no caminho certo, continue por aqui. Então, é um desafio, né? A gente tomar essa consciência que você trouxe, de entender para onde precisamos seguir, quando tem várias pessoas ali no externo falando, faça isso, faça aquilo, ou não, olha só como você está performando bem aqui. E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir se conectar com a nossa natureza selvagem, né? Ele fica muito tu, porque é isso, né?
Nesse caso, o soldado ele não dá vida para ela, porque o que ela queria era voltar à vida criativa feita às mãos. Ele vai lá e dá mais vida ao sapato torturante. Então, assim, ela não consegue já sair daquela situação, ela não tem os instintos bem fortalecidos para identificar que aquilo é uma armadilha, e ela passa a ser amaldiçoada ali, né? Porque todo mundo colabora, tanto de um lado positivo quanto negativo, para afastar ela ainda mais longe de quem ela é. Sabe o que isso me E a lembra? armadilha, pode Na, falar. na vida real, assim, Isa. Às vezes a gente tá num trabalho que a gente já não tá mais curtindo muito, que a gente sabe que já não é mais ali o nosso lugar, não A é gente ali que a recebe gente uma vai. promoção. É, exato. Só que a gente trabalha bem, né? Aí vai lá e recebe uma promoção, que na maior parte das vezes é mais promoção relacionada a mais trabalho do que a mais remuneração. Mas essa promoção é quase que o reforço que o soldado fez em cima do sapatinho vermelho, né? Exatamente. Ela quer sair dali, mas aí ela já perdeu o controle da situação dela, tá correndo sem parar pra dar conta de tudo. E aí chega o soldado e fala: Olha, que lindo o teu trabalho. É muito bonito, né? Ver uma mulher forte o tempo todo. E a Exato. armadilha, ela consiste exatamente nisso. Em tentar só olhar o lado bom, o lado da promoção, o lado do cuidado, o lado do carinho, enfim, o lado de tudo, enquanto a gente procura ignorar o lado negativo. E aí, o que que a gente tem que fazer, Tu? Tem um pouquinho de paciência, né? Principalmente porque a mulher que tá voltando, ela precisa de tempo para se fortalecer. A retomada, ela não é um processo que vai acontecer do dia para noite e muitas vezes é acompanhado de várias recaídas, né? Então, é importante a gente sinalizar aqui que nesse processo a gente precisa ter duas coisas. A gente precisa ter prudência para conseguir identificar o que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. E a gente também precisa ter ousadia, que é a ousadia que vai ser a nossa força motriz para sair desse estado de inanimação, de inércia e conseguir iniciar essa retomada com cautela, ou seja, começando por pequenos hábitos que a gente consegue manter uma consistência e através deles a gente se reconecta com, a nossa essência. Além disso, é nessa fase que, quando a gente se perde tanto, assim, a gente precisa tirar os sapatinhos à força. Porque mesmo que essa separação ela seja dolorosa, ela é necessária para a gente recomeçar a voltar à vida feita à mão. E aí o mais bonito, né, é que nós, como mulheres cíclicas, nesse caso, os nossos pés vão crescer novamente, a nossa base vai ser reconstruída, e quando acontecer, a nossa vida à mão vai estar lá, vai estar pronta. E aí, para a gente seguir nesse clima aqui lá em cima, vamos repassar as lições selvagens que a gente aprende nesse conto. As Eu principais, vou né, começar. Isa? Porque tem acho que umas Exato. 10 lições aqui, a gente trouxe. Enquanto a gente estava falando, foram mandando aqui no chat. Eu me identifico. Aprendi, desculpa. Aprendi pela dor, não aprendi pelo amor. É Mas hoje isso a gente está aqui mesmo. para dar amor, meninas. Então vamos lá. Primeira coisa, não ter medo do fundo do poço. Conta pra gente, Tu. Gente, o fundo do poço, a gente precisa entender que ele é um lugar de muita fertilidade, né? A gente não precisa, nem deve ter medo dele, porque, embora seja extremamente doloroso chegar nesse lugar, é onde a gente finalmente encontra o nosso terreno de semeadura. É ali que a gente não vai ter opção. A gente vai ter que semear, a gente vai ter que produzir para conseguir sair desse lugar. Porque uma coisa é fato. O fracasso, ele é um mestre muito mais eficaz do que o sucesso. Então, gente, não é à toa que a gente fala que é no fundo do poço que tem a bola que joga a gente para cima, porque ele de fato é esse lugar fértil que vai permitir a gente começar esse processo de retomada. E até nessa linha é apresentada a segunda lição, de começar, de dar o primeiro passo antes de estarmos prontas. Tem uma pessoa muito sábia, a Isabela também, depois a gente compartilhar o Instagram dela, que ela me falou isso uma vez e foi super importante para eu dar esse primeiro passo, né? Ela falou uma frase que eu nunca esqueço, eu uso com muita frequência. Dá o passo que a deusa faz o chão. Então, a primeira tentativa, ela pode ser sempre aperfeiçoada. Não importa que logo no começo, né, ali tá difícil, não tá o resultado que a gente espera, mas a vida ela vai se acomodando nesse movimento. A gente só precisa ter essa cautela de não chegar, né, num lado extremo, ficando novamente descontrolada. Mas até fazendo um paralelo com o conto, se ela tivesse ficado ali, costurando os sapatinhos dela, sem ter sido perturbada, ela provavelmente já teria construído tantos sapatos que ela já teria feito os melhores sapatos, né? A motivação inicial dela era muito bonita. Quando ela chegou no caminho, que já estava 100% pronto, foi quando ela começou a ter problema. Exato. Então, voltando lá, o preço da armadilha é buscar uma vida muito fácil, ou a gente se preparar tanto ali, pegar um trabalho tão pronto que a gente nem começa. E qual que é E a a última lição última, que a gente tira daqui, Isa? a última lição, inclusive, muito obrigada pela presença de todas vocês aqui, porque a gente precisa se cercar de pessoas que deem apoio inequívoco ao nosso trabalho e também observá-lo. É tanto uma armadilha quanto um veneno a gente estar ao lado de pessoas que vivem os mesmos problemas que a gente, mas não resolve, sabe? Então a gente precisa viver ao lado de pessoas que tenham esses instintos muito bem fortalecidos, porque isso é vital para o nosso resgate. Quando a gente vai observando pessoas assim,
É nesse momento, quando a gente vai convivendo com pessoas assim, não como a senhora, não como o soldado, é o momento que a gente reaprende né, a ter esse compasso e, de novo, os nossos hábitos de autocuidado, nosso lembrete, ele volta a ser retomado. E é quase uma bola de neve, né? Porque quando você começa a ter essas atitudes e se conectar com outras mulheres que têm essas mesmas atitudes, que estão em busca do mesmo processo de reconexão, de evolução, é, é quase que automático, assim, a sua matilha, ela vai crescendo de forma absurda. Quando você vê, você tá cercado de mulheres fortes e aguerridas, e aí a mensagem que a gente chega aqui quer passar para vocês, a importância, né, de falar a respeito disso, de se conectar com mulheres que estão em busca das mesmas coisas que vocês, porque quem não sabe uivar, né, Isa? Não Não vai vai encontrar encontrar. sua matilha. Não vai. Não é à toa que eu e a Isa, a gente tá aqui juntas hoje. Eu acho que fez parte dos nossos processos individuais de autoconexão, de autocuidado, todas essas reflexões. Nós duas lemos o livro, por exemplo, Mulheres que Correm os Lobos, em momentos diferentes das nossas vidas. E aí, por questões do trabalho, a gente se aproximou e quando a gente começou a se conhecer, falou, "Não, a gente tá caminhando na mesma direção. A gente consegue se fortalecer juntas." E a gente tá aqui, ó, vivendo e provando isso. E o nosso principal objetivo é fortalecer também outras mulheres. Foi por isso que a gente criou a Clima. É, é a nossa mata, né? Onde a gente se encontra ali na nossa matilha. Além disso, hoje a gente também tem a Clima Store, também oferece ali alguns produtinhos para suportar nessa jornada. E hoje a gente tem um convite muito especial. Para os lobos, a fome, ela normalmente termina na primavera, né? Eles passam por aquele período ali do inverno, e aí, né, muita fome, fica ali difícil. Mas quando chega a primavera, é o momento que a matilha consegue se reorganizar e está muito bem nutrida. Então é esse convite que a gente tem para vocês. Exatamente. Senhoras, hoje a gente está aqui para desafiar vocês a ter uma vida mais plena. E esse desafio a gente preparou com muito carinho e ele é um verdadeiro resgate. Ele está destinado para mulheres reais, assim como a gente, mulheres que têm que equilibrar vários pratinhos todos os dias, que buscam dar conta de tudo, do lar, do trabalho, do marido, do namorado, do pai, da mãe, do filho, dos amigos, do trabalho, enfim, não tem fim essa lista, né? E no meio disso tudo, a gente acaba doando pouco ou quase nada para nós mesmas. Então a gente precisa nutrir a nossa alma para a gente, inclusive, continuar conseguindo se doar tanto para os outros, né? Mas o objetivo aqui principal do desafio é que a gente se doe para nós mesmas. Então, durante 21 dias, a gente vai ajudar você a redescobrir a força feminina com práticas diárias que vão unir bem-estar, prazer, sabedoria da Ayurveda, da mulher selvagem, tudo isso em sintonia com o nosso ritmo natural. Então, mulheres, o convite ele é muito simples. A gente quer que vocês floresçam ainda mais nessa primavera. E porque a gente acredita que resgatar a conexão, né, com o nosso íntimo é mais do que um simples processo de autocuidado. Ele é realmente um ato selvagem e de muito poder. Essa é a segunda edição desse desafio. A gente fez a primeira no inverno, e esse número aqui, para mim, é o maior de todos. É, durante o desafio, a gente teve mais de 600 check-ins de hábitos de autocuidado, né, por 10 mulheres que participaram. Então, a gente tem essa garantia que, durante esse tempo, essas mulheres, de fato, retomaram ali o autocuidado durante a rotina, em algum momentinho. A gente tem alguns comentários aqui de quem participou falando do quão importante foi, do quanto trouxe ancoramento, do quanto esse movimento foi potente e do quanto elas se inspiraram através da jornada de outras mulheres. E esse é o principal diferencial que a gente tem hoje aqui no desafio. A gente quer trabalhar de forma holística com o nosso corpo, mente e espírito, trazendo dicas, trazendo tarefas diárias que vão promover um detox ali da pele e do corpo, trazer também mais prazer e mais bem sexual, mais bem-estar sexual, trabalhar com mindfulness para a gente ter uma mente saudável e fortalecida, e a gente quer compartilhar essas histórias e criar uma comunidade segura o suficiente para vocês se sentirem escutadas, ancoradas e também fortalecidas em conjunto. E obviamente que a gente não tá fazendo isso sozinhas, né? A gente de verdade acredita no poder da conexão feminina, a gente acredita que não tem nada mais poderoso do que um grupo de mulheres juntas. E para isso, a gente convidou para participar, para ser nossa parceira nesse desafio, a especialista em rotina, Ana Marchini, da Rotina Real. Então, Ana, por favor, se apresente e fale um pouquinho mais aí a respeito do que você vai trazer para dentro do nosso desafio. Oi, gente. Obrigada, Isa. Obrigada, tu. Mulheres que estão aqui com a gente. É uma honra, um prazer estar com vocês hoje nesse encontro. E, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Marchini, eu sou especialista em rotina para mulheres e tem 6 anos que eu atendo, principalmente o público feminino, eventualmente eu atendo um ou outro homem,
mas o meu aprofundamento mesmo é na nossa natureza. Geralmente eu faço acompanhamentos mais longos, né? Hoje eu tenho um programa que chama Rotina Real, que é um acompanhamento de 12 semanas, e esse modelo de desafio 21 dias é um experimento novo e eu trouxe o melhor de todas das minhas ferramentas para vocês nesses encontros, nesses 21 dias que passaremos juntas. Então, o foco é realmente em ação, em conseguir trazer ações fáceis, práticas, simples de vocês conseguirem implementar, sob orientação, sob meu olhar. É uma experiência, a rotina real, com um preço assim, né? Super acessível e que com certeza vai transformar a vida de vocês. Então, sejam muito bem-vindas, contem comigo, vai ser assim um prazer, uma honra inenarrável estar esse período com vocês. Então, se você sentiu o chamado, a hora é agora. E é pra ficar fácil, né, Tu? Então, o desafio de 21 dias, ele começa no dia 21/10. São 21 dias para ser 10. E eu não quero me estender nesse slide aqui, porque eu já quero mostrar o preço final com desconto aplicado. Só é importante mencionar, né, Isa, que as vagas são Ah, limitadas. Então, não dá pra perder tempo, gente, porque, ó, dormiu no ponto, a hora que for comprado já não vai mais ter mais. a gente tem três formas de adesão ao desafio. Só o desafio ele custa R$ 97 com desconto de 34% aplicado. E aí você garante acesso à comunidade exclusiva, as tarefas diárias com rastreadores de progresso, conteúdo sobre rotina, bem-estar, estilo e imagem, uma experiência gamificada que vai te suportar para interagir com outras mulheres. A gente também tem uma sessão de 30 minutos com a Ana Martini, trazendo todos aqueles benefícios que ela ressaltou antes, e também descontos em produtos de bem-estar sexual e parceiros. Mas não é essa só, né, Tu? Você quer falar sobre o clima de primavera? Com certeza, né? Como a gente mencionou, a gente também tem a Clima Story. Então a gente pensou muito naquelas mulheres que estão querendo se explorar um pouco mais, se conhecer mais. Por isso a gente montou o kit Clima de Primavera, onde você vai conseguir, por R$ 397, adquirir um vibro, um lubrificante à base de água, um óleo de massagem e mais um brinde surpresa, além de garantir um passe livre para participação do desafio. Quem se interessou também pode contatar diretamente a Aninha para conhecer um pouco mais sobre a rotina real. E, como a gente falou que tinha uma surpresa para essa live, tem mais coisa vindo aí. O que será que Exatamente. é, hein? Tcharam! A gente trouxe mais uma loba aqui para nossa matilha. A gente juntou ainda mais forças, porque estamos 100% focadas em trazer uma jornada de autocuidado e bem-estar de forma ampla e holística. Por isso, as 15 primeiras mulheres que comprarem o nosso desafio, seja através do kit, seja através do passe do desafio ou do serviço da Ana, vão ter 15% de desconto em um serviço de consultoria de coloração pessoal com a consultora Fernanda Starling. Mas é só para as 15 primeiras, hein, gente? Então, de novo, o desafio tá com super desconto de 34% para vocês adquirirem. As vagas são limitadas. As inscrições encerram no dia 20 e as 15 primeiras vão ganhar 15% de desconto em uma oportunidade de serviço de coloração pessoal. É para ninguém colocar defeito. E para a gente encerrar, eu só queria declarar que esse é o nosso primeiro uivo no coletivo para encontrar nossa matilha. E a gente está muito feliz e muito realizada de dividir essa noite aqui com vocês. Então, muito, muito obrigada. Se vocês acessarem a Clima História agora, já vai estar lá disponível as duas formas de adesão. E, novamente, ressalto que quem quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Rotina Real, contata a Ana depois lá na comunidade. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos seguir juntos nessa jornada. Vem para nossa matilha. Um beijo.